olha só o que eu vou falar. Aberração que tá, é você. Porque o normal, meus amigos, o normal é o mundo cão. O Felca, ele desnudou aqui um esquema. E são crianças que são divulgadas por esse influenciador chamado Ítalo, que é com HY. E a coisa já começa toda muito brega, né? Porque a partir do momento que você tá, vamos dizer, discutindo um produtor de conteúdo, né, que chama Ítalo com HY, o Haitalo, né? Haitalo o nome dele. É que não vai... Sabe, Riso? Eu não queria saber da existência do Haitalo, né? Mas ele existe, né? E quem é o Haitalo? Eu gravei, aliás, o Riso pode mostrar, eu gravei 2 belíssimos, eu gravei quase 1 hora de conteúdo pro Valete Plus sobre esse caso, né? Explicando que no fundo, o Haitalo, né? Esse produtor de conteúdo, vamos falar, é um produtor de conteúdo degenerado, casado, que tem o seu namorado gay, que estranhamente os dois gostam de focar muito em sexualizar crianças e é isso. Ele ganha dinheiro produzindo um conteúdo mundo cão, um conteúdo fudido-core, um conteúdo da Cleide. Sabe? Ô Cleide, volta aqui, ô Cleide! É o conteúdo Cleide, tá? Com adolescentes, pré-adolescentes. E rodou e produziu e cresceu com isso. E este cara vê e produz essas coisas com uma naturalidade muito grande. Não porque ele é uma aberração, entenda o ponto. Olha só o que eu vou falar. Aberração que tá, é você. O elemento aberrante nessa sociedade maluca aqui é você que tá me assistindo. O elemento... Vamos botar, aberrante não é o nome certo, né? O elemento exótico, vamos botar aqui. O que é de estranho e exótico não é o Haitalo e a exploração sexual voluntária, vamos colocar aqui, porque não é que a menina é uma escrava dele e os influencers são escravos dele, não. Aquelas pessoas estão ganhando dinheiro também, é um negócio bom pra eles, tá? E pros pais, que lembre-se que essas crianças supostamente têm pais, né? O lance todo é que você que me assiste, você que tá aqui, você é o elemento exótico, você é o elemento anômalo, você é o anormal. Para aproveitar que o vinheteiro tava aqui, ou ainda tá aqui na live, né? O vinheteiro, quando ele fala que, pô, essa produção dessa galera é tudo fezes e tal, o vinheteiro é uma figura anômala. Você vai achar o vinheteiro como um anormal. Porque o normal, meus amigos, o normal é o mundo cão. O mundo cão é a regra. O mundo cão é a regra. O mundo cão define eleição. E o Brasil hoje é mais mundo cão do que você. Então, o Haitalo e a Camilinha e todas aquelas crianças que rebolam e dançam e se esfregam, aquele esfrega, né, a genitália ali e tal, aquilo se tornou a regra pra juventude brasileira e eu não estou zoando. É que você que tá me assistindo aqui, né, a gente vai fazer aqui qual o quadro social do público que nos assiste. É uma classe média tradicional, muita gente classe C, às vezes tem um cara que é entregador, tá aqui, tem um Uber que tá me assistindo, a gente tem uma clivagem que pega a classe média tradicional, classe C e o público mais jovem. Vocês que nos assistem, só de estar assistindo uma live de um cara meio translocado, de um movimento político, você já não é um cara que tá lá, né, raspando a genitália com outra pessoa num baile, numa festinha. Você não tá assistindo uma dancinha de TikTok, né? Não tô falando que nós somos a elite de tudo. Não, tô falando assim que você, né, na pirâmide de prioridades, assim, fazer sexo a qualquer custo e ficar se rebolando e sexualizando como maneira de se expressar, como não tá na tua, sabe, não tá ali, não é uma prioridade. Então, você não é essa pessoa. E você talvez não entenda o quão poderoso é esse mundo. Lá no podcast que eu falei, eu tava colocando ali. Veja, no podcast lá no Valete Plus. Primeira coisa, quando o Podpah surge, as pessoas se assustaram que o Podpah muito rapidamente ficou maior do que o Flow. E a linguagem do Podpah era uma linguagem pouco funcional. Como é pouco funcional? A linguagem, ela não é funcional quando, através, vamos dizer, das palavras, tá? E da construção de frases, de discurso, você expressa muito pouco. Você entrega muito pouco ali. Então é uma linguagem pouco funcional do ponto de vista da comunicação, porque muito pouco é dito
apesar das pessoas estarem falando bastante. Então, tá ligado, cachorro? Você viu que tá ligado? Você viu que tá ligado? O cara mandou a ideia, tá ligado? Aí o parça chegou e falou assim, não, tá ligado, irmão? Aí você vai indo pro caminho errado. Nossa, cachorro, aí não dá, aí eu tô na picadilha, né, irmão? Então, eles ficam ali, né, vamos dizer, as frases saem, uma pouca coisa dita, né? Você precisa fazer uma espécie de uma compressão, pra você não gastar seu tempo à toa, você tem que comprimir aquelas frases para elas serem bem curtas, pra, vamos dizer, terem uma proporcionalidade com a quantidade de conteúdo embutido ali. Lá, naturalmente, aquilo se torna um easy listening, né? Uma coisa fácil de ouvir para que pessoas na base dessa pirâmide se sintam parte daquele diálogo. Essas pessoas que assistem o Podpah vão ver aqui a gente falando mais rápido na live e tentando colocar, além da frase em si, o conteúdo em si, ela vai ficar confusa e vai sair fora. O cara que tá lá no Podpah, não. Ele gosta daquele processo em que a conversa é meio vazia de tudo, ok? E o que ele gosta são as brincadeiras e os maneirismos. Tá ligado, cachorro? Aí não dá, né? Calabreso! Calabreso! Não, tá ligado? Sei lá, vassouro voador. Vassouro! Então, quando o Podpah surge e estoura, acontece uma coisa que foi muito engraçada, que até o Wagner Moura, aquele ator, teve que ir no Podpah, que foi o seguinte: a esquerda compra, né, o Podpah como seu podcast, e aí você começa a ter que colocar atores globais, né, políticos, pra ir lá se comunicar. E aí tem, né, aquele susto que eles têm, tipo, entendi, pra me comunicar com as camadas mais populares, eu tenho que me comunicar com esses caras aqui desse jeito. E mesmo eles, na esquerda, ficaram um pouco assustados. O Wagner Moura, tipo, o que eu fui fazer ali? O Max Verstappen foi lá e a conversa era uma conversa de retardado. Então o Podpah assustou as pessoas. Outro grande assombro recente foi o do Oruan. E o do Oruan eu expliquei. Olha, o Oruan mostra que o mundo cão, coroado pelo crime organizado, tá mais naturalizado do que vocês imaginam. E ele é um cara que é um hits no Spotify, ele tá gigantesco. E aí as camadas populares não apenas consomem, mas validam. E não as camadas mais populares, a classe média ouve também. Houve um processo de naturalização de um discurso, de uma prática, de uma hierarquia. Aí todo mundo meu Deus, isso tá mais comum do que a gente imagina. Sim. O caso dessa Camilinha é outro elemento. O caso do Haitalo, que é o seguinte elemento: sexualização precoce de crianças e adolescentes. Mas você vai falar, pô, Renan, mas isso acontece? Gente, sim, assim, a lógica em lugares muito pobres, especialmente pobres e urbanos, é uma divisão social entre dois tipões. A família crente, que se protege de tudo, então ela procura, vamos dizer, nos dogmas de uma religião protestante, do pastor, tal, o que não fazer para se proteger como núcleo, para tentar manter enquanto tradição a ideia do núcleo familiar tradicional. E do outro lado, a perdição total, ok? É meio que isso quando você desenhar a imagem da paisagem social de uma periferia. Entretanto, as estatísticas mostram que o número de mães solteiras só aumenta. O número de mães na adolescência diminuiu com maior intensidade no sul-sudeste, entendeu, Riso? Mãe na adolescência diminuiu no sul-sudeste. A intensidade dessa diminuição é menor no norte e nordeste, mas mães solteiras como um todo aumentam, com maior intensidade em famílias mais pobres. O que isso gera? Este tipo de cultura, ela permanece, é uma cultura limitante. Você fala, por que uma cultura limitante? Não tem nenhum problema em ter uma mãe solo, não sei o que, uma mãe solteira, não sei o que. Não, eu estou falando de estatística. Todo mundo pode levantar aqui exemplos anedóticos que vão contra, vamos dizer, a tendência. Então, posso dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã é uma mãe solteira. Minha irmã, ela casou com um cara, não deu certo o casamento, o cara é um bosta, mora com a minha sobrinha aqui no Brasil, uma excelente mãe, cuida muito bem da minha sobrinha tem a atenção da família toda, minha sobrinha é uma menina super inteligente, maravilhoso. Ela, inclusive, teve umas participações na live aqui do Arthur, né, nesse horário. Maravilhoso, minha sobrinha não vai ter nenhum problema. Só que minha irmã é um exemplo, vamos dizer, específico. Na média, há uma incidência maior de problemas psicológicos em crianças oriundas de arranjos familiares que não têm pai. E mais, meninos pobres, especialmente na idade, que eles... Vou usar aqui a live do Arthur, atenção. Eles não estão com o córtex pré-frontal completamente desenvolvido, isso é verdade, tá? Eles não têm os freios inibitórios ali, o processo de racionalização deles não tá completo. Esses meninos, tá? Nessa faixa de 15 a 24 anos, quando, especialmente em famílias mais pobres, e especialmente com famílias constituídas de mãe sem a figura paterna, a incidência desses meninos no crime é muito maior. E quem são os meninos que vão parar no crime? Em geral, os mais burros, tá? Em geral, há quase uma coisa do incel no crime. O menino meio, perdido e tal. Ele se torna uma mão de obra barata pro crime. Por que esse cara entra pro crime? Porque ele é mão de obra barata. Ele é mão de obra barata pro crime. Em geral, crianças oriundas dessas famílias
desses arranjos familiares incompletos, eles vão performar pior na escola. Todos os instrumentos de medição que você vai ter vão demonstrar uma piora. Menos disciplina, maior rebeldia, participação, incidência em crime muito maior dos meninos e tal. As meninas vão ter uma dificuldade em se relacionar com homens também na vida. Todo mundo sabe disso. E é o que nós temos. Eu cheguei a publicar isso no Twitter, tá? É um ciclo, né? É um ciclo que a novinha altamente... Aqui, ó. Isso aqui. Esse ciclo vai do Oruan até o Haitalo. O Ítalo com HY. A novinha sexualizada vira mãe solteira que gera um menino problemático que entra pro crime em busca da novinha sexualizada que gera um menino problemático que entra pro crime em busca da novinha sexualizada que gera um menino problemático que entra pro crime, entendeu? É um ciclo. E o que tem, assim, o que fecha esse ciclo? A ausência paterna, tá? Veja que sempre surgem as pessoas com o exemplo anedótico. Eu achei uma exceção logo, ó. Você tá dizendo que todo filho de mãe solteira é criminoso? São 11 milhões de mães solteiras. Não, seu burro, eu não falei isso. São esses argumentos, assim, meio chongos que me assustam, né? Aproximadamente 5,5 milhões de meninos. Existem 11 mil jovens em privação de liberdade, o que equivale a 0,2% de 5 milhões. Vamos lá, cara. Primeiro que, assim, quando eu digo que existe uma correlação que cria uma causalidade, não é que todo menino, todo filho de mãe solteira vira um criminoso, mas quase todo criminoso é filho de mãe solteira. O Riso chegou a botar na tela, no outro live que eu fiz, a estatística da FGV tratando disso. Ela é acachapante. Então, naturalmente, é uma correlação. No caso, há praticamente uma causalidade que é mais forte do que o índice Gini, ou seja, que é a desigualdade e a questão do PIB. Então, o que é o ponto, meu querido amigo Basílio, que estava falando isso? Por mais que você queira fazer esse apelo emocional, tal, as estatísticas não estão do teu lado. E você tem que aprender a interpretá-las, né? Sabe aquela coisa assim? Holandeses em geral são altos. É o cara, você tá querendo dizer que todos os holandeses são altos? Existem holandeses que são baixinhos? Sabe, tipo, ó, veja só, esse dado dessa pesquisa da FGV de 2007, ela é acachapante, tá? Dos jovens presentes na FEBEM, 70% foram criados sem pai. É um tipo de correlação que você vai conseguir falar, isto tem um elemento de causalidade, sim. A ausência da figura paterna é a ausência de uma figura em que o jovem se espelha. Então, pensa o seguinte, se o cara tem um pai presente na casa, ontem foi dia dos pais, né? Se o cara tem um pai presente na casa dele, tá? E o pai decidiu, foi uma decisão, não ser um vadio e ter uma ação responsável, não só com relação à mãe, mas com relação aos filhos, ele já tem um homem que é muito superior à média dos homens. Então, ter um pai presente é ele ter perto um homem que tomou uma decisão de compromisso com o núcleo familiar dele. É um sujeito que está comprometendo sua própria liberdade, que está comprometendo outras opções, tá? Em nome de um sacrifício que ele faz. Então, o garoto já tem um espelho. O garoto percebe ao longo da vida que aquela figura traz autoridade, pune, não permite que ele faça determinadas coisas, ao mesmo tempo que faz um sacrifício em nome dessas pessoas. Ou seja, aquele garoto tem um espelho de algo que é muito legal. E ele se sente amparado, ele não se sente sozinho. Isso ajuda muito a formar o caráter daquele garoto. Quando não tá presente essa figura paterna, ele não consegue construir isso. E mais, a mãe solteira, às vezes nem percebe o mal que ela gera no menino, por exemplo, na sequência de relacionamentos horríveis que ela vai ter. Então, ela leva outros homens pra casa. Vocês já imaginaram como pra integridade psicológica do menino fica a situação de uma mãe, né? Eles às vezes têm 8 anos, traz um marmanjo pra casa, o marmanjo vai, faz sexo com ela, às vezes nessas, né, habitações precárias, nas periferias, a pessoa ouve a relação sexual, o menino ouve. Como é que é a cabeça do garoto? Como é que fica nisso? Aí é outro homem no outro dia. Aí ela tá sempre à procura de uma relação, de um homem que vai dar certo. É muito difícil pro garoto. A formação, aquilo gera também uma revolta. Então, o arranjo familiar incompleto é uma das causas fundamentais da violência. Ao mesmo tempo, esse mesmo arranjo vai gerar uma menina que tem graves problemas de autoestima, não tem a referência do pai, não teve o amor paterno, não sabe lidar com a aprovação masculina, né? Aí talvez ache que quando ela começa a desenvolver, vamos dizer, um corpo mais feminino, né? Ou seja, ela entra na adolescência, começa a ter seios e tal, ela começa a achar que aquilo é uma moeda pra ela ganhar a atenção de outros homens, a atenção que ela não teve do pai, porque o pai foi ausente. E aí essa menina, né, ela se torna o objeto de desejo daquele menino que já é problemático, e aí estamos falando de uma sociedade complicada, que as pessoas já não têm educação, o Estado já é fragilizado, essas pessoas têm poucas referências, e a hierarquia social, ou seja, os estratos sociais bem montados ali, que estão ali naquela só, tem no topo o traficante,
traficante, as referências do traficante, o rapper, o jogador de futebol, que não são grandes referências pra porra nenhuma. Não são grandes referências pra nada. São referências de merda. Então aquele garoto tá com um sistema referencial completamente distorcido, aquela menina na fase da adolescência, tá? Hormônios bombando, buscando atenção e validação. Aí aquele garoto quer, de um lado, mostrar status social, seja ganhando um pouco mais de dinheiro, seja entrando pro crime. E ela usa a moeda social dela, que envolve o sexo, pra também crescer dentro daquela escala social, aquela pirâmide social específica. Ambos saem totalmente prejudicados. Mas a cultura, tô falando aqui um sistema de relações sociais, a cultura ao redor desse sistema de relações sociais, ela reflete isso. Então as músicas que envolvem a sexualização precoce, e eu falo, vocês têm que ouvir o podcast que eu fiz no Valete Plus sobre isso. É fundamental. A música vai refletir esse sistema de relações sociais. Então quem é a novinha, repararam, quem é a novinha nas músicas do funk, do rap? A novinha consiste de uma moça na adolescência que está sempre impressionada ou passível de ser impressionada pelo status adquirido pelo Eulírico, que é sempre um homem. Então o Eulírico é um homem e ele em primeira pessoa conta como ele tem uma arma, como ele tem ouro, como ele tem um carro, como ele tem uma moto, como ele tem dinheiro, como ele é temido. E com base nisso, a novinha impessoal, ela representa milhões de Camilinhas, milhões de novinhas. Essa novinha impessoal, ela se impressiona e ela fica sexualmente atraída por ela. Não apenas ela, mas as novinhas, a coletividade, porque elas vêm em ninhada, né? Elas são um coletivo. Então, essa dimensão, tá? Que vem se repetindo num processo nas periferias das grandes cidades há muito tempo, é uma dimensão social falida, que cria arranjos sociais, assim, perversos, e que precisa ser destruída. Ela precisa ser destruída. E aí, quando a gente fala, vou voltar, porque não sei se o vinheteiro ainda tá aqui, mas maravilhoso que ele tá aqui. O vinheteiro, quando ele fala, né, isso não dá, tal, o vinheteiro, quando ele chama de fezes esse arranjo, ele não tem medo de falar isso. Ele atrai pra si, né, muita gente atacando, falando merda, mas a gente precisa entender, como é que você valida a manutenção desse sistema de relações sociais ruins? Validando culturalmente os elementos culturais que são, vamos dizer, fruto desse arranjo. Então quando você fala, não, é muito legal o programa da Regina Casé, que ela conta aquela realidade. Não, nós precisamos respeitar lá o funk do MC não sei quem. Não, o MC Latrocínio tem um ponto. Não, o MC Latrocínio não tem um ponto nem artístico e muito menos cultural ou político. Aquilo é um mero reflexo de uma estrutura social que tem que deixar de existir. E essa estrutura social tem que deixar de existir. E a gente tem que parar de falar que não tem que deixar de existir. Tem que deixar de existir. Gravidez na adolescência tem que deixar de existir. Baile funk tem que deixar de existir. O funk enquanto cultura, essa cultura de gueto e sexualização, tem que deixar de existir. Ah, não, mas você não gosta do ritmo do rap? Não, eu adoro o Kanye West. A temática subjacente a essa produção aqui no Brasil está fazendo muito mal para as pessoas. Assim que outra coisa está fazendo muito mal. O cara que embucha e foge, a mina que se sexualiza precocemente, um monte de minhoca na cabeça dessas garotas. Entendam uma coisa. Esse tipo de coisa se quer. Porque aí você começa a misturar também elementos político-ideológicos, né, alienígenas para esses jovens. E esses jovens não dispõem de material para isso. Ó, um cara botou, discurso racista e elitista, Renan. Luiz Davi, vai tomar no seu cu. Tá? O filho de uma família de classe média alta aqui em São Paulo, tá? Ele tá estudando numa escola decente. Os pais não vão permitir que ele se submeta a esse tipo de subcultura. No máximo, esteticamente, ele botou uma bermuda maior e tal. No fim, ele vai estar estudando numa escola boa. A filha dele não vai embuchar na adolescência, tá? Eles vão acabar entrando numa faculdade boa, podem até defender se eles forem à esquerda, olha só que eu tô com uma mentalidade moderna e tal, e depois eles vão se adequar a uma economia de consumo, enquanto pessoas mais produtivas, e a vida vai seguir, tá? Eles não serão reféns dessa cultura merda, tá? Coisa de burro ficar falando isso. É uma cultura merda, ela não leva a nada. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.